Ao cair da tarde em Caracas, o silêncio da multidão falava mais que qualquer grito. Eram rostos esculpidos por décadas de espera e cicatrizes de ausências que se encontravam diante de um palco improvisado. Entre o receio e a esperança, o anúncio de Delcy Rodrigues, presidente interina, cortou o ar. Uma proposta de anistia. A promessa era o resgate de centenas de vozes silenciadas em prisões, devolvendo a liberdade a quem ousou um dia discordar e sonhar com um novo horizonte para o país. O impacto dessa notícia não se restringiu às ruas de Caracas. A medida anunciada pela líder que assumiu o poder em um momento de convulsão política carregava consigo um simbolismo poderoso. Não era apenas uma lei em pauta, era uma promessa de reconciliação, um gesto que poderia alterar para sempre as dinâmicas internas do país. A proposta de anistia, segundo o próprio governo, cobriria casos de violência política desde 1999, um período marcado por profundas divisões, repressões, prisões arbitrárias e acusações de abusos de poder, mas ao mesmo tempo excluía pessoas condenadas por homicídio, tráfico de drogas, corrupção e violações de direitos humanos, criando um terreno fértil para debates intensos sobre quem deveria ser incluído ou excluído dessa libertação. No centro dessa narrativa política, a imprensa de centro abordou a notícia de forma relativamente técnica, mas com um olhar atento ao significado para o equilíbrio do poder no país. Reportagens europeias e internacionais destacaram que o anúncio da lei de anistia ocorre em um momento de transição crítica na Venezuela, após a prisão e extradição do antigo presidente Nicolás Maduro para os Estados Unidos por acusações de narcotráfico e outros crimes. A cobertura de centro centrou-se em explicar que essa proposta de anistia tinha como pano de fundo tentativas de estabilizar um país dividido que carrega feridas profundas de confrontos ideológicos e repressões prolongadas. Para esse viés, a anistia aparece não apenas como um gesto humanitário, mas como uma estratégia política essencial para pacificar tensões internas e abrir caminho para reformas mais amplas no tecido social e democrático do país. Esse ângulo centrista também ressaltou que, apesar de promissora, a lei ainda dependia da apreciação da Assembleia Nacional, controlada pelo partido governista. Portanto, sua aprovação não era automática. Ainda havia debates jurídicos e políticos em curso sobre os termos exatos, os critérios de inclusão e as implicações para a justiça venezuelana. Além disso, embora o anúncio tenha sido recebido com emoção por muitos familiares de detidos, ainda havia incertezas sobre quantas pessoas realmente seriam libertadas e em qual ritmo isso ocorreria. Ao olhar pelas lentes da mídia de esquerda, a notícia ganhou um tom mais humano e crítico, apontando que a proposta de anistia era vista como um passo necessário em uma longa trajetória de violações de direitos humanos, civis e políticos que marcaram várias administrações na Venezuela ao longo das últimas décadas. Colunistas e reportagens de esquerda enfatizaram as histórias individuais de todos os presos políticos, jornalistas, ativistas de direitos humanos, estudantes e opositores que haviam sido presos sob acusações amplas e muitas vezes injustas. Essas vozes lembraram que, por trás dos termos legais e das discussões parlamentares, existiam famílias que há anos exigiam a libertação de entes queridos e clamavam por justiça. As reportagens desse viés também criticaram a falta de transparência na divulgação do texto final da proposta de anistia, ressaltando que, sem critérios claros e objetivos, a lei poderia ser usada de forma seletiva ou até como ferramenta de manobra política. Defensores dos direitos civis foram citados, alertando que a simples promessa de libertação não deveria ser confundida com justiça verdadeira, pois ainda existia o risco de que muitos fossem libertados apenas de forma simbólica, sem que as causas profundas das prisões arbitrárias, como a falta de um judiciário independente ou a influência de setores militares na política, fossem realmente tratadas. Do outro lado do espectro, a mídia de direita apresentou uma leitura mais pragmática e, em alguns casos, mais crítica sobre o anúncio. Para esse viés,
A proposta de anistia era imediatamente associada a pressões externas, especialmente vindas do governo dos Estados Unidos, que tinha interesse em ver mudanças rápidas no cenário venezuelano após o simétrico ataque militar que resultou na prisão de Maduro. Embora a libertação de detentos tenha sido recebida positivamente, setores da direita manifestaram ceticismo quanto às reais intenções do governo interino. O cerne da desconfiança reside na falta de transparência. Organizações de direitos humanos contestam as estatísticas oficiais, sugerindo que o governo pode estar inflando os números ao incluir indivíduos já libertados em etapas anteriores da transição. Para esses críticos, a ausência de critérios públicos e de uma lista nominativa clara levanta a dúvida se a medida é uma reforma estrutural ou apenas uma manobra cosmética para mitigar a pressão externa. A situação também reacendeu o debate sobre El Helicoide, a famosa prisão em Caracas, que durante anos foi símbolo de tortura e abusos contra detentos políticos. O governo da senhora Rodrigues anunciou planos de transformar o espaço em um centro social, esportivo e cultural, uma imagem que para muitos simbolizava a tentativa de superar o passado repressivo. No entanto, esse movimento também foi visto com ceticismo por críticos que lembraram que transformar um lugar de sofrimento em um centro comunitário não apaga as histórias daqueles que passaram por ali sob acusações injustas ou sem julgamento adequado. À medida que a noite avançava e as luzes da cidade de Caracas iluminavam as fachadas antigas e as ruas agitadas, o sentimento entre diferentes setores da sociedade venezuelana permanecia dividido. Para alguns, a proposta de anistia era o início de uma nova era, um gesto de boa vontade que poderia pavimentar o caminho para uma convivência pacífica entre adversários políticos. Para muitos, a anistia permanecia como uma promessa carente de substância, exigindo atos que fossem além da retórica e atingissem as engrenagens de um sistema habituado a sufocar o dissenso. Se essa proposta será capaz de alterar o curso da história venezuelana, ainda é uma incógnita. Entretanto, a magnitude do momento é inegável. Para milhares que clamam por justiça, este é o marco mais contundente de tempos recentes. Enquanto o mundo debate e a nação se manifesta, as ruas de Caracas seguem como um mosaico de dramas humanos, aguardando, enfim, o seu desfecho.